isso aí, senhoras e senhores, amigos, cidadãos sorocabanos, queridos cidadãos aqui da nossa região metropolitana de Sorocaba. Mais um prazer enorme estar com vocês aqui no nosso Sorocaba em Pauta podcast. Aliás, estou gostando da interação de vocês lá, hein? Tanto lá no YouTube quanto nas nossas redes sociais também tem sido especial demais a participação de vocês. Você sabe que aqui você fica por dentro de tudo que acontece na nossa prefeitura de Sorocaba, tanto aqui também quanto na região metropolitana, de um jeito leve, direto ao assunto, como tem que ser. Aqui o apresentador Danilo Santos e ao meu lado meu amigo de bancada, o jornalista Bruno Rodrigues. Danilo, querido, uma ótima tarde a vocês. Hoje a gente vai falar um assunto que é muito especial. Ele é um assunto que traz acolhimento, né? É um assunto que traz transformação, se é que a gente pode dizer, e vocês vão entender melhor sobre isso, porque hoje a gente recebe a Ana Lúcia de Paula Batista, que é da Coordenadoria da Criança e do Adolescente, da Secretaria da Cidadania, e ela vai se apresentar um pouquinho. Boa tarde, Ana, tudo bem? Quem é Ana? Conta um pouquinho sobre você e já emenda para falar um pouquinho sobre o que é esse serviço que a Prefeitura oferece. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu sou Ana Lúcia, como fui apresentada, atualmente estou na Coordenadoria da Criança e do Adolescente. A coordenadoria ela é responsável pela execução, pela criação de políticas públicas, no caso voltadas à criança e adolescente. Sou funcionária de carreira, tenho 16 anos que eu atuo já e sempre alguma questão voltada à criança e adolescente, sempre atuei nessa área. E hoje eu acho que a gente está aqui para a gente falar de um assunto importante e que eu acho que ainda é um pouco desconhecido do público em geral, tá? Que são as famílias acolhedoras, né? O que é família acolhedora? Eu acho que as pessoas estão mais acostumadas, nós chamamos os abrigos, né? As crianças, quando elas tiveram algum direito violado e elas... Isso, né, é importante frisar que isso é feito sempre pelo Poder Judiciário, né? Promotoria, juiz. Ela é retirada, né, como dizer assim, da família de origem, de sua família originária, né, de pai, da mãe, muitas vezes de uma avó, depende com quem ela está naquele momento. E essas crianças, normalmente, elas são encaminhadas aos abrigos. Os abrigos são locais, com equipes de profissionais que são casas. Os abrigos hoje, eles são casas, né? Casas que recebem de 10 ou, em outras modalidades, 20 crianças. Mas o foco hoje é a família acolhedora, só introduzindo para a gente entender um pouquinho. Na família acolhedora, não. A criança, para ela não ir para esse abrigo, ela é encaminhada a famílias, né? Famílias como eu, vocês, das nossas casas. Importante dizer que não é qualquer família, né? Não é assim, vamos, ou hoje eu quero receber uma criança. Não, nós temos uma equipe da família acolhedora, formada por coordenador, técnicos, né? Assistente social, psicólogos. Essa família, primeiramente, ela tem que demonstrar o interesse de receber uma criança e de cuidar dessa criança por esse período, né? Ela passa por vamos chamar de um treinamento, né? Não é bem um treinamento, ela se reúne ali com essa equipe avalia, há alguns critérios, né? E então essa criança, ela fica sob os cuidados dessa família. Certo. Então, né, Danilo, para a gente já colocar aqui, né, na mesa, se a ideia, né, que você fez, de repente, a família acolhedora seja um espaço para as crianças ficarem, não. Esse é o abrigo, e o abrigo tem os profissionais, como a Ana explicou, mas a família acolhedora, acho que ela tem até como objetivo trazer esse núcleo familiar, nessa vivência, né, para que ela possa estar convivendo como uma nova família ali, uma vez que ela teve a ruptura, por motivos, né, às vezes negligência, próprio descuido, violência, e motivos aí que ela precisou deixar a família original. Então, esse trabalho, ele tem esse match, né, que precisa dar entre a criança ou o jovem, né? É de 0 a 18 anos? É isso, Ana? 17, 11 meses, Tá, 29. perfeito. Então não é 18 anos completo, tá? Antes isso, um dia antes ali dos 18 anos. Para que possa dar continuidade, a gente ainda vai conversar muito hoje sobre como é que é esse convívio, quais as situações que acontecem,
Mas a Ana falou de alguns critérios, né, Ana? Você já tem mais ou menos de cabecinha quais são os critérios que devem São ser? vários critérios, né? Mas a gente pode elencar alguns, né? Ser maior de 21 anos, morar em Sorocaba há pelo menos um ano, e durante o período é importante dizer que essa família precisa continuar em Sorocaba, né? Ela não pode mudar de município enquanto ela estiver ali com uma criança que é de Sorocaba, né? Uma criança de Sorocaba. Precisa também que a família tenha uma estabilidade financeira. Nós não estamos falando que a família precisa ter uma condição financeira elevada. Não, mas ela precisa mostrar que ela tem condições de criar né, de cuidar dessa criança nesse momento. Certo. Ela precisa passar por essa capacitação, por esse treinamento lá com a equipe da família acolhedora e ser habilitada pela família acolhedora. Tem também a boa coisa sobre adoção, que ela não pode... Exatamente, isso é importante a gente dizer, né, para que a gente não confunda a família acolhedora com adoção. A pessoa que é a família acolhedora, ela não pode estar em processo de adoção, ela não pode ter o interesse de adotar essa criança, até porque ela não vai conseguir, né, nesse momento ela não vai. Não dá pra ser um apego maternal, paternal. Tem que ser uma coisa mais de madrinha, padrinho, algo aí. Os benefícios da família acolhedora, né, é o que nos abrigos nós temos, como eu falei, de 10, 20 crianças, nós podemos ter 2, 3, 4 bebês né, no mesmo período ali. E apesar de a equipe dos abrigos terem assim uma capacidade imensa de cuidar dessas crianças, elas não conseguem, né, fisicamente dar colo para 3, 4 bebês, né, sentar com 3, 4, 5 crianças para fazer assim, ali a sua rotina. Então, a família acolhedora traz esses benefícios para a criança, né? Esse acolhimento, esse mais de perto, como eu disse, não que nos abrigos nós temos também, mas até um convívio social. Muitas crianças, elas nunca conviveram, né, realmente dentro de um núcleo familiar, com pai, mãe, avô, tios, amigos, os vizinhos. E aí, a gente tem relatos de crianças, né, que nunca foram ao supermercado, que nunca foram a uma praça. E dentro dessa família ela consegue ter toda essa vivência. E a família, apesar, né, de ter que comprovar essa condição de renda que ela tem, ela recebe o serviço, dá algum auxílio para a família? O serviço oferece o auxílio de um salário mínimo por criança, porque as famílias podem também adotar grupos de irmãos, né? Nós sempre priorizamos que irmãos permaneçam juntos, né? Porque eles já perderam a família, ali a mãe, o pai, e seria até vou dizer, até uma crueldade a gente também separar os irmãos. Então, se a família acolhedora quando ela faz o cadastro, a família pode escolher, né, o perfil dessa criança. Se ela quer uma criança de menor idade, bebês na primeira infância, mais adolescente, grupos de irmãos ou não. Então, a família pode direcionar. A escolha da criança é feita pela equipe da família acolhedora, mas sempre, né, respeitando a indicação da família. Legal, legal. Você que está nos acompanhando aí, você já pode ter entendido aí que a ideia, né, da família acolhedora não é propriamente a adoção, né, Bruno? Isso. É de fato dar esse acolhimento, esse tratamento que, como você falou aqui, algo que você citou, parece tão simples para muita gente, como, por exemplo, ir ao mercado, né? Ou ir a uma praça, no fim de tarde. Às vezes, vamos assim dizer, as famílias normais, as tradicionais, aí tá tudo bem, né? De repente, nem valoriza muito esse tempo, esse finalzinho de tarde, mas isso é tão importante para as crianças, né? Conta um pouco para nós alguma experiência que você já deve ter tido, de alguma criança que falou de algo que, enfim, eu nunca tinha visto tal coisa, e você viu que era tão simples, mas que transformou a vida dessa criança. Nós temos, em casos que eu acompanhei bem de perto há pouco tempo, eram irmãs, adolescentes, né? E quando elas, em um primeiro momento, elas até resistiram bastante a ir para uma família acolhedora, né? Porque a gente, na primeira conversa, falava, não, vamos conversar com a mãe social. Não, eu vou chamar ela de mãe, ela não é minha mãe, não quero, porque eu já tenho minha mãe. Então, houve uma resistência bastante grande delas, já adolescentes, né?
Mas quando elas conheceram, né, nós chegamos na casa da família acolhedora com essas 2 adolescentes, elas elas olharam assim, porque a mãe social, né, a mãe dessa família que estava acolhendo essas crianças, ela estava aguardando as crianças para montar a árvore de Natal, que é uma coisa que elas nunca tinham feito, para colocar os enfeites e para fazer um bolo juntas. Então, é uma coisa que para elas, que como você disse, talvez para algumas famílias pareça uma coisa muito banal, muito, ai, nem dá até preguiça, né? Às vezes falar, ai, montar árvore de Natal, ai, fazer bolo, né? Mas o quanto isso impactou para 2 adolescentes, né? E elas ficaram super bem nessa família, sim, com essa mãe que elas diziam que elas não rejeitaram e tudo. Então, assim, coisas, como você disse, banais, muitas vezes pra gente, mas que tem um impacto. E aí, né, assim, para fechar, eu acho que até o chave de ouro, essa história que eu tô contando, essas adolescentes, elas estão em reaproximação com a família, né? Porque, como eu disse, nem sempre as crianças de abrigos e de famílias acolhedoras vão para adoção, às vezes elas voltam para a família de origem. Elas estão em reaproximação com o pai, né? Pai biológico, e elas, a primeira coisa, assim, que elas fizeram foi fazer um bolo na casa do pai. Que legal. Desse novo tempo que elas viveram, agora estavam levando para a vida. Exato. E quem sabe nessa reaproximação aí, né, com a família. Diante de te fazer uma pergunta também, para as crianças, é melhor elas permanecerem no abrigo temporário até, vamos dizer, a adoção acontecer ou retornar para a família, ou fazer parte desse projeto? Então, eu desconheço dados, né? Eu acho que nós não temos ainda, como a família acolhedora, principalmente no município, a gente pode considerar uma política nova, né? Ela foi implantada em 2022. Nós não temos dados concretos, até porque dados concretos, quando se trata de sentimentos, são um pouco difíceis da gente conseguir, né? Mais subjetivos. Mas nós acreditamos, é claro, que uma criança que tem essa vivência familiar, ao contrário, né, dos abrigos, que ela está bem cuidada, ela tem a equipe, ela tem o psicólogo, ela tem o cuidador, que a gente chama também as mães sociais, né? Mas quando ela está dentro de um contexto familiar, as vivências, nós acreditamos que vai trazer muito mais benefícios para essa criança ou adolescente. Imagino que até, na verdade, prepara elas realmente para serem adotadas, né? Porque deve haver, de repente, alguma resistência, embora esteja ali esperando, enfim, mas tem alguma resistência, mas de repente por ter passado por ter sentido esse acolhimento, de repente fala, poxa, eu não vejo a hora de que de fato isso se concretize na minha vida, né? Quanto tempo dura o acolhimento, Ana? A legislação, né, o ECA coloca que uma criança ou um adolescente deve ficar no máximo 18 meses acolhido, tá? Mas isso é muito relativo, né? Tem crianças que ficam menos tempo ou até muito mais tempo. Depende do processo, como eu frisei. Às vezes, depende do tempo em que essa família de origem ela se reestrutura, né? Nós temos as equipes nossas que fazem esse trabalho nos CREAS, as equipes do fórum. Então, assim, às vezes ela demora o tempo que a família de origem tem para se reestruturar, né? Precisa para se reestruturar. Ou não. Aí também depende do judiciário, depende de vários fatores, pode ser destituído o pátrio poder e essa criança entra para a fila de adoção. Então, depende muito de cada caso, de cada contexto. Mas o ECA prioriza que não seja mais do que 18 meses. Certo. Você falou também a respeito de alguns critérios, né, que você citou aqui para a família, enfim, se inscrever. Digamos que eu me inscrevi com a minha família, passei por todos os critérios, e aí eu estou imaginando aqui, tá? Fui chamado, tá, você vai, né, você vai ser que vai fazer parte do projeto. E agora? O que eu faço? Tem uma preparação antes? Vocês dão algum tipo de curso, alguma preparação? Ou não? Fiquei sabendo e agora vou lá pegar a criança, que eu faço da vida? Não. A família ela é acompanhada antes, durante e até mesmo pós-processo Legal. de acolhimento dessa criança, tá? Esse acompanhamento com vocês. Com a equipe da família acolhedora, exatamente.
Então ela vai saber ali, vamos dizer, quando tiver algum conflito, alguma situação, como resolver, enfim, vai ter uma equipe que vai dar esse apoio. Sim, essas famílias são acompanhadas, elas fazem tanto atendimentos individuais, né, com a nossa equipe, ou até mesmo atendimentos em grupo, né, quando as pessoas se dispõem e ela ali para conversar com outras famílias que também estão vivenciando a mesma situação. Certo. E a gente pode ter situações de imprevisto, por exemplo, assim, o chefe da família, um exemplo, de repente vai ter uma transferência internacional. A família vai precisar ir para a França por uma questão de trabalho, todos, né, tem que acompanhar e as crianças acabam não podendo ir, até por questão do tempo, né, que tem o serviço de acolhimento. Como que ocorre daí? Elas voltam para o abrigo? Como procede? Aí também depende, ela pode ser encaminhada a outra família acolhedora ou então para um dos abrigos. E que é o que pode acontecer, né? Embora você, durante a inscrição, não saiba, né, de fato que vai haver esse evento futuro, aí quando acontece, então, né, fica desamparado, ela tem... Não, previstos podem acontecer, né? E a equipe vai tratar da melhor forma possível, como eu disse, dependendo do caso, para outra família ou até para um abrigo. Legal, legal. Você que nos acompanha aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar com o máximo de pessoas para que todos fiquem sabendo. Hoje nós estamos aqui recebendo a Ana, falando sobre família acolhedora, esse projeto maravilhoso que aproxima crianças, né, que traz o calor da família, né? E nós temos mais aqui perguntas a serem feitas. Claro, se tiver alguma dúvida que a gente não fez, que alguma pergunta que a gente não fez, alguma dúvida que você tiver, não é isso, Bruno? Deixa escrito aí embaixo, nós vamos ter uma equipe que vai te responder e é muito bom, é essencial essa interação com o público, né? Ana, eu queria te fazer uma pergunta a respeito da família de origem, né, desta criança. Ela pode manter contato com a criança durante esse período? Se pode, existe algum tempo ou não? A família que está sendo acolhida fica sabendo desse contato ou não? Por favor. Também é dependendo, é caso a caso, né? Nós temos casos, e isso normalmente, né, usualmente é por determinação judicial. Juiz, quando ele destitui, né, essa família, ou quando ele afasta, nem sempre destitui, mas quando ele afasta a criança dessa família, normalmente ele já determina se essa criança deve ou não ter contato com a família de origem, né? Porque nós temos vários fatores que levam ao acolhimento: violência sexual. Então, muitas vezes essa criança não pode ter mais contato com a família de origem. Mas isso é por determinação judicial, quem decide é o Poder Judiciário. Ah, tá ok. Então, o Poder Judiciário determina, né, se vai ter esse contato ou não. E a família acolhedora, a partir do momento que ela está com a criança ali, ela também tem a proteção, né, das leis, enfim, que estarão a favor dela, caso alguém questione. Um exemplo, né? Vamos dizer que eu lá estou com a família acolhedora, Bruno é meu vizinho de apartamento, não sabe. O Danilo não tem um menino desse tamanho. O que o Bruno está fazendo? De repente, o que o Danilo está fazendo? Aí o Bruno vai e liga, né, sei lá, a prefeitura ou no conselho tutelar, né? Nesse caso, eu, como família acolhedora, vou estar protegido, né? Está protegido, todo esse processo é acompanhado também pelo Poder Judiciário, né? Então, toda criança hoje que não está com a família de origem, que está ou nos abrigos ou na família acolhedora, é de conhecimento do Poder Judiciário, da Vara da Infância e da Juventude. Legal, legal. Isso é muito bom porque talvez as pessoas que estão nos ouvindo lá, às vezes ela pensa, né, que não, é algo que vai que alguém me denuncia ou sei lá, não, é tudo, né, de acordo com a lei, você vai estar guardado e vai ter uma experiência incrível tanto para você quanto vai fornecer também um enriquecimento muito grande para essas crianças e tudo dentro da lei. Esse projeto é algo de âmbito municipal, é estadual, federal? Na verdade, hoje ele é um projeto federal, né? Mas nós temos a nossa lei municipal, a lei Sorocaba, ela foi criada em 2019 e o projeto foi implantado em 2022, né? Esse é um projeto que surgiu na cidade de Campinas, mas hoje ele já tem a legislação federal que tem aí os seus critérios e delimita aí para que nós possamos ter as nossas leis municipais também. Legal, né? Ana, eu tinha te feito uma pergunta a respeito da visita, desse contato. Você nos explicou que isso é judicial, né? O juiz que determina se mantém ou não esse contato. Caso o juiz determine que, sim, aquela família pode ter contato com os filhos, a família vai aparecer na minha casa? Ou tem um lugar especial para ter esse contato? Não, a família não vai aparecer na sua casa,
Até porque é respeitado, né, esse sigilo de onde essa criança está, com que família ela está nesse momento. Esse contato ele acontece na sede da família acolhedora, tá? Com o acompanhamento da equipe, então não vai na tua casa. Aí tranquiliza um pouco, Bruno? Sim, sem dúvida, né? Uma outra pergunta diante de tudo que a gente ouviu aqui, lógico que, né, tem muita coisa, muita dúvida, de repente pode surgir, por isso que eu repito para você, deixa aí nos comentários, né, que a gente vai poder responder, vai responder no máximo possível para vocês as dúvidas que tiverem. Qual é o objetivo em si do projeto Família Acolhedora? A família acolhedora, né, ela vem para justamente trazer uma vivência de família para essa criança, né? Como eu já coloquei, nos abrigos elas estão protegidas, muito bem cuidadas, com acompanhamento psicossocial, mas é mais difícil elas terem uma convivência de família, de ir ao mercado, de uma volta na pracinha, de conviver com o gato, com o cachorro, né? Com o bichinho da família, ou não, com sentar na sala para comer uma pipoca e assistir um filme. É essa questão familiar, né? Assim, e nós acreditamos que essa vivência vai trazer muitos benefícios, seja para a criança ou para esse adolescente. Sim, muito legal. Bruno, como a gente fez várias perguntas, eu imagino que os munícipes queiram saber, né, como fazer para participar. Participa, exatamente. Quais são os canais? Números, telefones, contatos? Exatamente. A sede da família acolhedora, ela fica na Avenida Armando Salles de Oliveira, ali no Trujillo, número 241, né? O atendimento é feito da segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, tá? Nós temos também o telefone, né? Que é vou pegar aqui minha colinha, porque eu não decorei, 32025779, ou pelo WhatsApp, que é o 15 991014772. Perfeito. O Marcel já, nosso grandíssimo dono de tudo aqui, que faz tudo, já colocou para você no ar aí, para você poder acompanhar, né, Dabu? Isso mesmo, Bruno. Hoje nós recebemos então aqui a coordenadora aí da criança e do adolescente, Ana Lúcia. Falamos aí sobre família acolhedora. Foi um prazer, Ana, ter recebido você aqui. Por favor, fale para nós aí as considerações finais, aquilo que você deseja falar. Quiser fazer um convite também para os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, fique à vontade. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar falando de um assunto tão importante, né, como são as nossas crianças. E eu gostaria de convidar, né, vocês aí de casa, que se interessaram, que pensaram alguma coisa, que tiverem alguma dúvida, para conhecer melhor o projeto da família acolhedora. Isso aí. Bruno? Ana, muitíssimo obrigado. Bom, a você que esteve conosco até aqui, eu espero que, né, tenha sido de grande valia ter esse conhecimento, né, desse serviço. Se você já conhecia agora, pôde, né, conhecer, saber um pouco mais de detalhes, né, de como é que funciona, né, os rumos que são tomados, algumas curiosidades, né. Então foi, no mínimo, muito emocionante para a gente poder receber como esse serviço é tão importante. Muitíssimo obrigado mesmo. É isso aí, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe as suas dúvidas aí também, seus comentários, o joinha, isso ajuda demais. Aqui, Danilo Santos, e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Até lá, no próximo Sorocaba e Pauta Podcast. Tchau, tchau, pessoal!